Irmãos, com a ajuda do Senhor, vamos retornar aos nossos lugares para darmos continuação aqui ao tempo com a palavra. Irmãos, por gentileza, vamos retornar aos lugares para continuarmos aqui o tempo. Vamos orar aqui com o nosso irmão Filipinho. Nosso irmão Felipe, evangelista, vai estar compartilhando a palavra hoje. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos a Ti pelo privilégio que temos de poder ter comunhão com a Tua pessoa, Senhor. Gratos pelo Seu Santo Espírito, grato pela vida dos nossos irmãos. E colocamos aqui a vida do Felipe diante de Ti. Senhor, a carga que o Senhor trouxe ao coração do nosso irmão, nós queremos colocar ela diante de Ti. Amém. Pedir que o Senhor tanto possa falar no coração de quem fala, como também no coração de quem ouve. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Amém. E queremos aqui, Senhor, como disse Paulo a Timóteo, não desprezar a mocidade do nosso irmão, mas nós sabemos que ele, tendo Cristo, ele tem toda a condição de falar pelo Senhor. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Amém. Que o Senhor possa cobri-lo nesse tempo e também a cada um de nós. Senhor, toda a atividade do nosso adversário está amarrada em nome do Senhor Jesus e declaramos que está debaixo dos seus pés. Sobre nós nesse tempo, teu sangue e a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pais e irmãos, antes de começarmos, queria só dar um aparecer aos irmãos. Eu e Ayla, no dia 13, nós viajamos para Contagem e tivemos um acampamento dos jovens com os irmãos lá. E, graças ao Senhor, foi um tempo muito precioso, junto com os irmãos. A palavra que foi ministrada, aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor realmente tem feito algo grandioso em nossas vidas, nesses últimos dias. E os irmãos de lá mandaram saudações aos irmãos. Então, os irmãos recebam essa saudação. Amém. Irmão, existem dois assuntos que o Senhor, nesses últimos dias, tem me dado. Não sei se vai dar para compartilhar esses dois assuntos hoje, mas vamos seguir a direção do Senhor. Até onde o Senhor mandar a gente ir, a gente vai. E o primeiro assunto que o Senhor tem me dado é a respeito do deserto. O deserto e o processo de aperfeiçoamento dos santos. E o segundo assunto é o deserto da vida do nosso Senhor Jesus, que foi tentado como homem, contudo sem pecado algum. Então, quero, com a ajuda do Senhor, demonstrar esses dois assuntos diante dos irmãos. E eu queria que os irmãos abrissem em Deuteronômio 1, 29. Deuteronômio 1, 29. Então eu vos disse, não vos espanteis e nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai diante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante de nossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou como homem, leva o seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegar a este lugar. Mas nem isso, pois, credes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde devereis acampar, de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia a nuvem. Capítulo 2 de Deuteronômio também, versículo 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a terra, em toda a obra de suas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa alguma te faltou. Também no mesmo livro, no capítulo 8, versículo 1.
Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordai-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Obrigado. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teu pai o conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Vamos ter mais uma palavrinha de oração. Querido Pai Celestial, Senhor, nós somos carentes da tua maravilhosa graça, Senhor. Senhor, em nós mesmos não somos capazes de nada, Senhor. Mas o que nos leva a ser algo é o teu próprio Filho em nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado, porque hoje é uma manhã de celebração, em qual nós podemos testemunhar da tua morte, do teu feito todo glorioso, da tua obra toda inclusiva na cruz do Calvário. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor só não ficou na morte, mas o Senhor ressuscitou. E hoje o Senhor está sentado nos lugares celestiais, Senhor. Está à destra do Pai, Senhor. E hoje nós estamos contigo nos lugares celestiais, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa posição que foi mudada. Senhor, éramos escravos, Senhor, éramos condenados por esse mundo. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor estendeu a sua mão para nós, Senhor. E hoje nós estamos aqui, Senhor, por intermédio da salvação do seu Filho. Muito obrigado, Senhor. Por isso, Senhor, o Senhor possa continuar fortalecendo o nosso espírito, nos capacitando. Que o Senhor repreenda o adversário. Senhor, toda distração, todo ataque sutil do nosso inimigo. Que o Senhor mesmo, Senhor, vá à nossa frente. É o Deus de Israel que vai à nossa frente. É o Senhor que peleja por nós, Senhor. Por isso, Senhor, nós carecemos da tua maravilhosa graça, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, aqui a gente lê alguns versículos que apontam um pouco do que foi a trajetória do povo de Israel no deserto. Só que para nós entendermos isso, de o porquê que o Senhor levou esse povo, o que estava no coração do Senhor em levar aquele povo naquele deserto. Paulo, em 1 Coríntios 10, ele aponta 5 aspectos, ou 5 exemplos, que estavam dentro do coração de Israel. Então, com a ajuda do Senhor, mais brevemente, nós vamos olhar esses 5 aspectos, no qual as entranhas do povo de Israel foi exposta, e o Senhor, de alguma maneira, quis tratar aquele povo. Então, a gente sabe que aquele povo cometeu imoralidade, cobiça, idolatria, colocou o Senhor à prova, murmurou. Então, para entendermos um pouco sobre como foi que o Senhor, com mãos fortes, tirou aquele povo do Egito, no lugar de servidão que eles estavam, a gente tem que primeiro ver onde o Senhor começou isso. Quando foi que o Senhor plantou no coração de Moisés? E a gente sabe esse relato, quando está em Êxodo 3, que o Senhor visita Moisés no Monte Horebe, o monte de Deus. E o Senhor, quando visita Moisés, o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Então, naquele momento, o Senhor tinha dado uma missão para Moisés. A gente sabe através do relato de Estevão em Atos 10, que Moisés passou 40 anos no Egito, sendo um príncipe do Egito, conhecedor de toda a ciência, de toda a cultura, de toda a intelectualidade, e depois o Senhor levou ele 40 anos no deserto sozinho, e depois o Senhor leva 40 anos com o deserto com o povo. Então, quando a gente vai olhar em Êxodo 3, que quando o Senhor chama Moisés, Moisés indaga ao Senhor. Moisés diz ao Senhor: Senhor, eu não sei falar. Eu sou tardio em falar. Então, pense esse cenário, irmãos. Uma pessoa que era príncipe do Egito,
Como o Senhor primeiro teve que drenar ele, passar 40 anos de um deserto sozinho, para que o Senhor depois conduzisse, para que ele se tornasse o libertador daquele povo. Para que por intermédio de Deus, o Senhor falasse com aquele povo através de Moisés. Então o Senhor primeiro tinha que quebrantar o coração de Moisés. O Senhor primeiro tinha que treinar, tinha que expor as entranhas que estavam no coração de Moisés. E isso é um fato que remete muito. Por quê? Porque depois que Moisés vai falar com o faraó, depois de muita insistência, o Senhor disse para Moisés que eu ferirei aquele povo do Egito com as minhas próprias mãos. E quando o Senhor falou isso para Moisés, foi quando Moisés entendeu que a partir daquele momento, depois que o Senhor disciplinasse o povo que estava no Egito, o Senhor ia tirar aquele povo daquela casa de servidão. Então a gente sabe em Êxodo capítulo 11, que depois que Moisés, depois de insistir muito para Faraó, ele vai, o Senhor diz assim, não, vai na beira das águas, que Faraó vai estar lá, e você com um cajado. E a gente sabe antes que o Senhor deu duas experiências para Moisés. A primeira experiência foi quando o Senhor mandou ele jogar o bordão no chão, e aquele bordão ia virar em serpente. E quando ele tocasse de novo, ia voltar em um bordão. A gente sabe que um bordão ou um cajado simboliza a disciplina do Senhor, significa a autoridade do Senhor. Por isso que o Senhor falou para Moisés, você vai pegar aquele bordão que foi transformado em serpente, e você vai de junto de Faraó naquela beira daquelas águas. Pois eu naquele momento ferirei aquele povo. E a gente sabe quando começam as pragas, que a primeira praga é a transformação da água em sangue, até a última praga, que é a morte dos primogênitos. Então, por que o Senhor deu essas duas experiências para Moisés? Interessante que depois o Senhor fala para Moisés, toca no teu peito. Quando Moisés toca no peito dele, o que saiu? Lepra. A gente sabe que lepra não simboliza só pecado, também simboliza pecado, mas simboliza também rebelião. Então, quando Moisés tocou no seu peito e viu a lepra, é para que ele entendesse que quem ia libertar aquele povo era um leproso. Era um leproso que necessitava da graça de Deus. Um leproso que necessitava da ajuda do Senhor. Porque Moisés indagava ao Senhor, Senhor, eu não sou capacitado, eu não sou isso, eu não sei falar. Então perceba, irmãos, que quando o Senhor deu essas duas experiências para Moisés, foi quando o Senhor terminou e continuou drenando o coração de Moisés para libertar o povo do Egito. Então, eu queria ler com os irmãos Êxodo 12. Irmãos, que situação aquele povo de Israel fazia no Egito? O que eles faziam no Egito? A Bíblia vai dar alguns relatos a respeito das histórias de Israel, mas o que eles faziam naquele Egito? Qual era a necessidade que eles estavam no Egito? A Bíblia vai relatar que eles estavam aflitos, que eles viviam em escravidão, que eles viviam em servidão. Então aqui o Senhor, depois que ele fala com Moisés na sarça ardente, depois que acontecem as 10 pragas, o Senhor institui uma Páscoa. No capítulo 12, o Senhor institui o que deveria ser feito para que a Páscoa ocorresse. Então o Senhor fala que pegue cada um cordeiro e derrame o sangue nas ombreiras das portas ou nas vegas das portas, para que quando eu matasse os primogênitos e eu visse o sangue, eu visse aquele derramamento, eu não passasse por lá. Mas o que simboliza a Páscoa? O porquê que o Senhor, antes de levar aquele povo do deserto, instituiu uma Páscoa? O Senhor naquele momento estava instituindo uma aliança com aquele povo. Uma aliança a preço de sangue.
E a gente sabe o que simboliza a Páscoa para nós. O Cordeiro, de fato, que foi moído por nós, para que hoje nós tivéssemos essa aliança. Uma aliança irrevogável. Uma aliança eterna. Uma aliança que foi preço de sangue. Então, era isso que o Senhor queria que o povo de Israel entendesse. E se a gente for ler no versículo 11, 10. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até amanhã, queimarás. Versículo 11. Desta maneira o comereis. Então o Senhor institui como eles devem comer. E o Senhor fala assim: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. Então o Senhor, antes de enviar aquele povo no deserto, ele institui três propósitos ou 3 lições. Que primeiro é lombos cingidos. Mas o que é lombos cingidos? Existem 2 relatos. Um relato é que quem usava os lombos cingidos eram os soldados romanos, no qual eles pegavam, se vestiam com a armadura e eles cingiam os lombos para poder colocar as armas. E um outro relato que nós temos é que naquela época o povo, quando usava aquelas túnicas, eles cingiam, pegava meio que um cordão, amarrava entre o lombar, por isso lombos cingidos. Então eles amarravam para eles poderem correr, para eles poderem trabalhar, para eles poderem correr ou andar melhor. Então, essa é a relação dos lombos cingidos. Ou seja, o Senhor queria que eles ficassem preparados. Queria que eles ficassem com os lombos cingidos. E o Senhor dá uma segunda lição. Sandália nos pés. E depois cajado nas mãos. Sandália nos pés. Isaías vai falar o seguinte, irmãos. Quão formoso és sobre os montes aqueles que tem a sandália nos pés, aqueles que prepagam as boas novas. Então era um segundo trato que o Senhor queria que Israel tivesse preparado. Vocês precisam estar com os lombos cingidos e com a sandália nos pés. E o terceiro, um cajado na mão, representando a autoridade do Senhor, representando que eles estavam sobre uma autoridade, que eles estavam submissos, que eles não iam fazer aquilo que eles quisessem, porque à medida que o Senhor é um nosso Deus de amor, mas é também Deus de justiça, é um Deus que ama nos disciplinar, porque através da disciplina o seu Filho é aperfeiçoado em nós. Então são esses 3 aspectos que o Senhor dá para o povo de Israel. Vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. E a partir de Êxodo 13 é quando o Senhor leva aquele povo para o deserto. E interessante é como o Senhor começa esse processo. Porque o Senhor no capítulo 13, vamos ler, né? Para não ficar só em boca. 13:17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra retorne para o Egito. Então foi o primeiro processo de quebrantamento naquele povo. O Senhor não levou a ele para um caminho mais fácil, levou para ele por um caminho mais longo, para que eles, quando eles vissem a aflição, quando eles vissem a tristeza, vissem o sofrimento, eles não voltassem. Mas por que, irmãos, Israel tinha um desejo de voltar no Egito? Qual era o motivo? O que o Egito poderia oferecer a Israel? Algo muito simples, mas algo que muito nos satisfaz. Por quê? Porque naquele Egito, a Bíblia vai relatar em Deuteronômio, que eles tinham os melões, eles tinham os pepinos, eles tinham os peixes frescos, ou seja, eles tinham tudo que satisfazeriam a carne dele, o corpo deles. Então era muito mais fácil eles ficarem na condição que eles estavam, uma condição de zona de conforto. Não, Senhor, aqui está bom, deixa eu ficar onde eu estou, aqui é muito melhor, do que você me levar para um deserto onde eu não vou ter nada, onde de manhã um calor absurdo e de noite um frio.
vou ter serpentes abrasadoras, só vou ter um maná. Então é isso que Israel indaga ao Senhor. Então para eles era muito mais fácil ficar na situação que eles estavam. Então quando a gente retornar em Deuteronômio 8, capítulo 2, Deuteronômio 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou do deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, e nem teu pai o conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, esse viverá o homem. Então, o segundo aspecto aqui, irmãos, que o Senhor levou Israel ao deserto, foi para saber o que tinha no coração de cada um. Agora uma pergunta: o Senhor sabe o que está no nosso coração? É lógico que sim. O Senhor sonda e conhece os nossos corações, mas nós não conhecemos os nossos próprios corações. Então era isso que o Senhor levou Israel no deserto. Vocês precisam conhecer a vocês mesmos. Vocês precisam conhecer o que está no coração de cada um. Se vocês estão guardando ou não os meus mandamentos. Porque foi uma terra que eu jurei desde para os seus pais. Foi uma terra que eu prometi a Abraão, para Isaac e para Jacó. É uma terra que emana leite e mel. A gente sabe que entre o Egito e Canaã, que era onde o Senhor queria chegar, queria levar esse povo à terra de Canaã, a uma terra que emana leite e mel. A Bíblia vai dizer que terras de ribeiros de água, de mananciais profundos. Mas o que Canaã simboliza para nós? Simboliza a plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo, em Efésios 4, ele vai dizer: até que todos nós cheguemos a uma unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de varão perfeito. Aí ele vai falar no final, até a plenitude dos tempos. Então é esse o propósito de Deus, irmãos, de nos levar ao deserto. É fazer com que nós conhecermos o que está no nosso coração e nos levar a descansar na plenitude de Deus, na plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que Israel não enxergou isso. Israel não enxergou. A gente sabe que toda essa primeira geração que foi levada pelo Senhor no deserto, desde Êxodo até final de Deuteronômio, no final de tudo eles morreram. Ninguém chegou na terra. Quem foi chegar foi a segunda geração. Então, o Senhor teve um propósito nisso tudo. Porque a gente sabe qual foi o final da vida de Moisés, qual foi o final da vida de Josué e qual foi o final da vida de Caleb. Então o Senhor alcançou aquilo que ele queria, que era alcançar a plenitude do seu Filho em cada um. A plenitude de Cristo, que eles se deliciassem da plenitude do descanso de Deus que a terra de Canaã proporcionava para eles. Então ele vai continuar no versículo 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecia e nem teu pai o conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, quando o Senhor, vamos dizer assim, desintoxicou Israel, quando ele tirou toda a comida do Egito que estava no organismo de Israel, o Senhor dá um alimento para eles, que é o maná. O maná no original significa o que é isto? Que é muitas vezes o que Israel pergunta ao Senhor: Senhor, o que é isso? Nós temos fastio desse pão tão vil. Então, maná simbolizava para eles: o que é isto? Eu não sei o que é isto. De onde vem isso? Só que o Senhor tinha um propósito nisso, de dar o maná para eles. Não foi em vão que o Senhor
desce o maná para eles. Maná simboliza para nós espiritualmente a palavra do nosso Senhor. Por isso que o Senhor, em uma das tentações, com a ajuda do Senhor veremos mais brevemente, que quando ele está sendo tentado pelo inimigo, que a Bíblia vai falar em Mateus 4, no final do versículo 1, e teve fome. Foi quando o inimigo tentou o Senhor através do seu corpo. Mas lembrando, irmãos, em tudo sem pecado. O Senhor foi pecado em tudo para que se tornasse autor da nossa salvação. Para que nós alcancemos o trono da graça que Ele estabeleceu. Que isso fique bem claro. Okay? Então, quando o Senhor foi tentado pelo inimigo, e a Bíblia vai dizer que Ele teve fome, o que o Senhor falou para o inimigo? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, e essa é a maior arma que o Senhor nos deu, é a sua palavra. Maior arma que nós podemos ter, para que entendemos que o inimigo não nos acusa mais, para que nós entendemos que nós fomos justificados no Senhor, e que isso se tornou suficiente. A morte do Senhor no Calvário também foi por amor, também foi para nos dar redenção, mas a morte do Senhor foi para que Ele anunciasse para o mundo todo que o Filho de Deus, que o Cordeiro de Deus foi imolado, mas venceu a morte, venceu principados, venceu potestades, venceu o mundo. Então não há mais acusação contra os eleitos de Deus. O Senhor já nos justificou. Então o que o Senhor abre para nós é à medida que nós entendermos essa vida vitoriosa que o Senhor nos concedeu. Então o Senhor tira as escamas dos nossos olhos, o Senhor tira a cera dos nossos ouvidos, para que nós vermos e ouvirmos, entramos nessa obra que foi a obra da cruz, uma obra gloriosa, que nós podemos nos agarrar, porque se o sangue foi vertido, irmãos, então foi suficiente, então não tem mais nada a ser feito. Hebreus vai falar que foi de uma vez por todas. Então não precisa mais, como no Velho Testamento, de todo dia fazer expiação para o pecado de povo nenhum. Porque de uma vez por todas o Senhor fez isso. O Cordeiro de Deus sacrificado por nós. Então é isso que o Senhor quer nos levar, irmãos. A entendermos o que foi a obra da cruz do Calvário. Entendermos o que é essa vida vitoriosa. Por isso que Paulo ele vai falar que eu levo hoje no meu corpo as marcas de Cristo. Porque no nosso espírito, irmão, já estamos nos lugares celestiais em Cristo. Mas nós precisamos plantar o que foi a obra na cruz no nosso corpo. Então que o Senhor nos ajude. Com graça o Senhor nos ajude a viver realmente essa vida vitoriosa que o Senhor já nos concedeu em Cristo Jesus. Então, vamos seguir um pouco mais. Versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina o seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares no seu caminho e temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar em uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de mananciais, de fontes profundas, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Se a gente for olhar no versículo 4, o Senhor diz: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Então, irmãos, era isso que o Senhor queria que Israel entendesse. Israel, você passou 40 anos de um deserto. Então, irmãos, imagine esse cenário. Nós em um deserto durante 40 anos. E a nossa veste, os nossos pés não se incharem e nem as nossas vestes se rasgarem. Irmão, que tremenda misericórdia do Senhor com o seu povo. Que tremenda bondade do Senhor. Porque o Senhor poderia muito bem exterminar todo o povo, como o Senhor fez muitas vezes. Poderia acabar de uma vez por todas, mas não. O Senhor foi até o fim.
Mesmo com a incredulidade que havia no coração de cada um, o Senhor foi até o fim. Porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste daquele filho que Ele comprou a preço de sangue. Então, irmãos, que tremenda misericórdia e bondade infinita do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude. Então, se a gente for olhar, esses 40 anos que Israel passou nesse deserto, o Senhor expôs as entranhas dele. Mas o que é expor as entranhas? Para que o Senhor expõe as nossas entranhas? Se a gente for olhar no Antigo Testamento, quando a consagração de Arão e seus filhos, em Levítico 8, o Senhor vai falar para Moisés que é para ele enxiguir aquele animal, para tirar aquele couro e expor aquelas entranhas e lavar com água. E depois queimar como incenso em um holocausto diante de Deus. Então foi isso que o Senhor fez com o povo de Israel. O Senhor expôs as entranhas que estavam no coração de cada um daquele povo, para que eles pudessem entender que eles estavam debaixo de um governo, para que eles pudessem entender que quem ia diante deles era Cristo, era Deus de Israel, o Deus do exército, o Deus dos pais deles, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então o Senhor vai expor as entranhas do coração de Israel e lava com água. É o que Efésios nos dizem no capítulo 5. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que Ele pudesse lavar pela lavagem de água, que é a sua palavra. Então o Senhor tirou aquele couro que havia em Israel, expôs as entranhas e lavou com água, que é a sua palavra. Então esse era um dos propósitos de Deus naquele povo, lavar aquele povo, desintoxicar aquele povo, desintoxicar aquilo que havia no coração de cada um. Mas irmãos, Israel não viu nada disso. Israel não viu nada disso. Porque se a gente for olhar em 1 Coríntios 10, que são esse ponto que eu quero chegar com os irmãos, os 5 aspectos, ou 5 exemplos que foram expostos diante de Israel no Egito, nesses 40 anos. Então, vamos abrir, por favor, em 1 Coríntios 10. Versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem. Todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então assim, irmãos, o Senhor, Paulo, através do Espírito, aborda esses 5 aspectos, a partir do versículo 6. Só que antes, o Senhor, através de Paulo, diz assim: isso são exemplos para nós. Então, para aquele povo, foi realmente um deserto literal. Eles passaram por aquele grande e terrível deserto, sem dúvidas, isso é inquestionável. Mas para nós, irmãos, hoje, para nós é um deserto didático. O Senhor quer nos ensinar. Então, desde Gênesis a Apocalipse, cada capítulo, cada versículo, o Senhor tem algo para nos ensinar. Toda a palavra foi escrita para o nosso ensino. Então, que a gente não despreze isso, irmãos. O Senhor tem um ensinamento para nos dar com esse povo que Ele passou nesse deserto. Porque não foi à toa, irmãos. Eles passaram literalmente por um deserto terrível. E o Senhor quer nos ensinar esse deserto didático, esse deserto espiritual que nos leva a um processo que o Senhor nos aperfeiçoa, um processo que o Senhor nos leva a um caráter do seu Filho. Então esse
é um princípio espiritual muito grande, irmãos. Princípio espiritual de que o Senhor vai nos levar a esse deserto. O Senhor vai expor as nossas entranhas. E o Senhor vai pegar essas entranhas e vai lavar com água. Vai regenerar, vai purificar. Lavagem de água por intermédio da sua palavra. E o Senhor vai fazer isso. Porque o Senhor é fiel em suas promessas. Então, eles passaram por um deserto terrível. Mas teve uma coisa, irmãos. O Senhor nunca abandonou eles. Nunca. O Senhor deu várias lições. O Senhor deu vários sinais para que eles entendessem que o que estava lá na frente era maior do que eles estavam passando agora. Só que, infelizmente, irmão, eles não entenderam isso. E como muitas vezes é para nós. Não entendemos muitas vezes situações que nós passamos, aflições que nós passamos, não enxergamos isso muitas vezes por cegueira espiritual. Pois o único motivo, irmãos, que o Senhor nos leva a sofrer, o único motivo que o Senhor nos deixa aflito, que o Senhor faz nos passar por prova, é para lavar as nossas entranhas com água. É para que a cada dia o seu Filho seja formado em cada um de nós. Então Ele vai fazer isso, custe o que custar. Paulo vai dizer que angústia ou tribulação produz arrependimento. E pode ocorrer situações que o Senhor nos leve a sofrer para que em determinadas situações nos arrependêssemos. Então o Senhor tem seus caminhos, tem as suas maneiras de tratar com cada um do seu povo. E Ele vai tratar, irmãos, com cada um no seu íntimo. Porque essa é a vontade do Senhor. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O desejo do Senhor, irmãos, é que naquele dia, quando o Senhor retornar, Ele ache prazer em nós. Porque Ele vê o seu Filho em cada um de nós. E Paulo vai dizer, através do Espírito, é até que todos nós, somos todos. Não é um, não é dois, são todos. Até que todos cheguemos a essa unidade da fé, a um pleno conhecimento de Deus, a estatura de varão perfeito. Então esse é o caminho de Deus. Esse é o caminho de Deus para formar o seu Filho, formar o caráter do seu Filho em cada um de nós. Então, Paulo vai começar aqui. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, a gente sabe que depois que o Senhor tira o povo do Egito e leva ele para o Mar Vermelho, a gente sabe que aquele Mar Vermelho significa o batismo. Eles eram batizados com respeito a Moisés, mas o Senhor representava Moisés para aquele povo. Ele foi estabelecido como o Senhor, como uma autoridade para aquele povo. Então a gente sabe que quando eles passaram, depois que eles receberam essa aliança do sangue do Cordeiro, eles foram imersos naquele mar, imersos no batismo. E aí começou essa trajetória. Aí o Senhor vai continuar aqui. E todos eles comeram de um só manjar espiritual. Percebam uma coisa. O Senhor fala aqui, manjar espiritual, fonte espiritual, pedra espiritual. Isso é um ponto muito interessante, porque o Senhor só trata conosco com princípios espirituais. Então, quando o Senhor vai nos tratar, ou quando o Senhor usa até mesmo situações naturais, ou fenômenos naturais, o Senhor quer chegar em algo espiritual. Então, tudo que o Senhor nos tratar, tudo que o Senhor quiser nos quebrantar, Ele vai usar com princípios espirituais. Então a pedra espiritual que representava Cristo, eles experimentaram. O manjar espiritual que representava Cristo, eles comeram. Então tudo apontava para Cristo, tudo apontava para Deus. Então era isso, um dos aspectos que o Senhor queria que Israel entendesse. Que Ele tratava com o seu povo com princípios espirituais. Aqui no versículo 5 continua. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então aqui ele começa, na verdade, os cinco aspectos. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos passais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se.
E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram no só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas morreduras da serpente. Nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, quando Paulo, através do Espírito, aponta esses 5 aspectos desse povo de Israel, esses 5 exemplos, ou esses 5 situações, Paulo vai dizer no final, através do Espírito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, tudo que nós passamos, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Só que aí ele continua: mas Deus, Ele é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Em algumas versões dizem escape. Vos proverá um escape, de sorte que possais suportar. Então, todas essas coisas, irmãos, todas essas coisas são de lições para nós, e são coisas que nós podemos cometer. Mas o Senhor diz, Paulo através do Espírito diz: mas Deus é fiel, o Senhor permanece fiel, e não permitirá que seja tentado além do que cada um possa suportar. Então esses 5 aspectos representam a lição, princípios espirituais para nós. E o primeiro aspecto que nós temos é cobiça. De onde Paulo extraiu isso? Porque não foi uma ordem qualquer, irmãos. Cada lição, cada princípio, cada pecado que Paulo listou tem um propósito, tem uma cronalidade, tem uma cronologia. Primeiro eles começaram com a cobiça. De onde Paulo tirou isso? Se a gente for ler em Números 11, 4... Números 11, a partir do versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disse: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a um de bidélio. Versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva ao teu colo como a ama leva a criança que a mama. A terra aqui, sobre juramento, prometestes aos seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver nenhuma miséria. Versículo 18. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne,
Porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comerei. Não comereis um dia, nem 2 dias, e nem 5, e nem 10, e nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos afastais dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante, dizendo: por que saímos do Egito? Então aqui tem o primeiro aspecto de Israel: cobiça. Por que Israel cobiçou? Algo muito simples, algo que já estava no coração de Israel. Então ele só colocou para fora. Ele disse: Senhor, por que saímos do Egito? Quem nos dará carne a comer? Agora só nos deste em maná tão vil, tão vasto. Então, o que o Senhor queria ensinar para aquele povo? Uma coisa, irmãos, que a gente tem que deixar bem claro: o Senhor não leva por sentimentos nossos. Então tinha um propósito para o Senhor, depois de eles terem implicado tanto, o Senhor dá carne para eles. Aí o Senhor fala: vocês não vão comer nem 2, nem 5, nem 10, nem 15, nem 20. Vocês vão comer 1 mês inteiro, até sair pelo nariz. E por que o Senhor fez isso? É a segunda vez que o Senhor concede carne. Mais propriamente é o peixe, chamado cordonizas. Se a gente vê no versículo 31 desse mesmo capítulo, vai falar lá. Ave, peixe, não dá. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizas do mar, e a espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite. E o outro dia recolheu as cordonizas. O que menos colheu teve 12 hômeras, e as estenderam para si ao redor do arraial. E estavam ainda a carne entre seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com a praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamava Quibrote Hatavaá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Hatavaá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Então, irmãos, imagine esse cenário. O povo de Israel chora para Moisés. Alguns irmãos relatam que nesse cenário, fora as crianças e as mulheres, eram 600 mil homens. Contando com mulheres e crianças, chegava a mais de 2,5 milhões. Então imagine, irmãos, todo aquele povo implicando a Moisés, chorando, aquele povo chorão, implicando para Moisés: quem vai nos dar carne a comer? Então o Senhor, quando Moisés vai falar com o Senhor dá carne. Então essa é a segunda vez que o Senhor dá carne. A primeira vez, se a gente for olhar, é em Êxodo 16:11, que o Senhor tinha acabado de tirar o povo de Israel daquele Egito. O Senhor vai tirar no capítulo 13, e no versículo 16, eles começam de novo a implicar, e é quando o Senhor dá a carne, dá as cordonizas. Mas por que o Senhor fez isso? O Senhor foi levado pelos sentimentos daquele povo? O Senhor simplesmente atendeu aquele povo por causa dos sentimentos, porque queria agradar? Irmãos, a primeira vez que o Senhor deu cordonizas àquele povo, o Senhor não disciplinou. Foi a primeira vez. O Senhor deu àquele povo, e logo depois o Senhor dá um maná àquele povo. Então, primeira vez que ele dá as cordonizas, ele não disciplinou aquele povo. Mas dessa vez é diferente. Ele vai, quando o povo de Israel implica Moisés, e o Senhor dá aquelas aves, o Senhor logo depois disciplina aquele povo. Então, irmãos, o que isso remete para nós? Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos ao Senhor. Ok? Porque quando nós pedimos ao Senhor algo, quando nós vamos diante do Senhor e nós desejamos algo, nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque a lição que o Senhor quis dar àquele povo era algo muito simples.
estejam submissos a mim, estejam atentos a ouvir a minha voz. Faça aquilo que é a minha vontade. Não era a vontade do Senhor conceder cordonizas a este povo, mas o Senhor concedeu, e o Senhor disciplinou aquele povo, para que de alguma forma fosse testemunho para outros. Então, à medida que o Senhor disciplinou aquele povo, e à medida que eles pediram mal, o Senhor concede essa disciplina, irmãos. Então, esse é o primeiro aspecto que apresenta ao povo de Israel, que é a cobiça. E se a gente for olhar em um dos salmos de Asaf, Salmo 106, Salmo 106, 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Então, a alma daquele povo, irmãos, estava definhada. Irmãos, que grande perigo isso é. Que estágio esse povo se tornou. Se a gente for olhar o tempo de Êxodo 16, versículo 11, que é a primeira vez que o Senhor concede cordonizas a esse povo, e quando a gente volta a Números 11, 4, que o Senhor também, pela segunda vez, concede cordonizas a este povo, irmãos, não tinha passado nenhum ano. É o que dizem alguns irmãos. Então, dentro de um ano, irmãos, ele implica esses dois desejos. Então, que o Senhor nos ajude. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que pedimos diante do Senhor, para que muitas vezes o Senhor não nos disciplinamos, porque talvez a gente tenha que entender, de fato, qual é a vontade do Senhor. Por que caminho o Senhor quer que a gente vá? O Senhor quer que a gente vá para a esquerda ou o Senhor quer que a gente vá para a direita? O Senhor quer que a gente avance ou o Senhor quer que a gente dê um passo a mais para avançarmos lá na frente? Então, o que o Senhor quer de nós é que a gente tenha esse espírito, irmãos, atento a ouvir a voz dele, para saber por que direção seguir, por que caminho seguir. Então esse é o primeiro ponto. Então se a gente voltar a 1 Coríntios 10, versículo 7. Não vos passais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então, esse é o segundo ponto, idolatria. De onde também Paulo extraiu essa passagem. Então, se a gente for olhar em Êxodo, rapidinho por conta do tempo, Êxodo 32... 32 a partir do 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes a Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo as tuas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e propagando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou todo o caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e diz: estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma.
e de ti farei uma grande nação. Então aqui, esse segundo aspecto, que foi a idolatria que esse povo cometeu, porque aquele povo foi levado a cometer idolatria. A gente acabou de ler aqui que Moisés tardava em descer do monte, então eles já, agoniados, presunçosos, eles chegaram para Arão e falaram: funde um bezerro de ouro para mim. Então, por que eles fizeram isso? Irmãos, Israel chegou em uma condição que eles queriam algo palpável para tocar. Eles queriam algo que eles pudessem tocar, algo que eles pudessem ver. E como isso é um perigo para nós? Como isso é um perigo para nós? Isso é um segundo aspecto, isso é um primeiro aspecto de idolatria. Quando nós queremos algo palpável, algo que nós podemos tocar. Então Israel queria isso. Então Israel viu que Moisés tardava de descer do monte, o representante de Deus tardava em descer. Então eles falaram: cria um bezerro de ouro, funde um bezerro para mim, para que eu possa adorar, para que eu possa ir prestar holocausto, adorar diante daquele bezerro. Então, irmãos, como isso é um perigo para nós? Como nós muitas vezes a gente quer buscar algo que nós possamos tocar, quer buscar algo que nós possamos simplesmente ver. Mas o que o Senhor quer de nós é que nós enxerguemos com olhos espirituais, com passos de fé é que nós temos que andar, irmãos. Nossa vida cristã não é por vista, não é aquilo que nós podemos ver, mas é por fé. Então, é uma obra que o Espírito Santo de Deus nos leva a tirar esse coração idólatra diante de nós. Um coração tão vil, um coração de pedra, mas que o Senhor possa transformar esse nosso coração, irmão, em um coração de carne, para que nós possamos enxergar o Senhor com os olhos da fé, com olhos espirituais. Só que esse povo não enxergou isso. Então eles queriam algo palpável. E como isso também é uma tentação para os nossos corações. Só uma observação, irmãos. Portas para nós, sejam portas, propostas profissionais, acadêmicas, ou qualquer que seja, não são oportunidades, são testes. Então a nossa lição, o nosso dever, é ir diante do Senhor e perguntar: Senhor, é a tua porta, eu devo entrar por ela, o Senhor está ali, eu devo ir por esse caminho. Senhor, essa proposta é a tua vontade, o que o Senhor quer de mim naquilo? Então tenhamos muito cuidado, irmãos. Portas não são oportunidades, são testes. São testes que o Senhor nos leva a nos ensinar, a saber se nós estamos ou não guardando aquilo que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias. E que o Senhor nos ajude, para que nós possamos, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos entender isso, irmãos. Então, o terceiro aspecto, se a gente for voltar em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 8. E não pratiquemos imoralidades, como algum deles o fizeram, e caíram em um só dia 23.000. Então aqui tem um terceiro aspecto, a imoralidade. Eu não vamos voltar no texto por causa do tempo, mas o terceiro aspecto, o terceiro pecado de Israel, que foi a imoralidade, está em Números 25, versículo 1. Depois os irmãos anotem, depois os irmãos olham mais cuidadosamente. Então, só que nesse cenário, quando eles caem, aquele povo com as filhas dos moabitas, existem dois pecados ali, irmãos: a apostasia e o adultério. Porque se a gente for olhar em Oséias, no capítulo 2, quando o profeta Oséias vai falar sobre a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus, o Senhor vai dizer que eu os atraí para o deserto para tirar os amantes que estavam no coração deles. Porque eles se prostraram a Balaim, a tantos outros deuses. Então, era isso que o Senhor queria. Quando o Senhor exterminou aquele povo, que naquele dia morreram 23.000, é para que eles entendessem que o Senhor queria levar
aquele povo ao deserto para tirar esses amantes que estavam naquele coração. Então, vamos avançar um pouco mais. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpente. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui a gente tem os dois últimos aspectos, os dois últimos pecados de Israel, os dois últimos aspectos, os duas últimas entranhas que foram expostas, e foi pôr o Senhor à prova. Por conta do tempo não vamos ler também, mas os irmãos podem olhar depois. É Números 25, capítulo 5, versículo 5 e Êxodo 17, 3. Ah não, a gente tem que ler. Vamos ler, irmãos, rapidinho. Números 25, versículo 5. Habitando Israel em Sintim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntou-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estavam animados com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome dos israelitas que foi morto como um midianita, era Zirim, que no original, irmão, significa celebre, que era um príncipe, filho de Salu, príncipe da casa paternas dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, que significa enganadora, para os irmãos entenderem um pouco mais. Filha de Zur, cabeça do povo da casa, paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e o ferireis, porque eles os afligiram a vós outros, quando vos enganaram na casa de Peor, e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã dele, que foi morto no dia da praga, no caso de Peor. Então, aqui a gente tem dois pecados, que foi a imoralidade, e que, destrinchando um pouco, a gente pode perceber o adultério e uma apostasia. Porque percebe, irmãos, depois que Israel cometeu um pecado de imoralidade com os filhos dos moabitas, aquele povo levou Israel a adorar o Deus deles. Que, se os irmãos forem olhar depois, o significado de Baal-peor é Senhor, mas não é Senhor nenhum. A gente sabe disso. Então, o povo foi inclinado a adorar os deuses dele. Então, à medida que eles cometeram um pecado de imoralidade, que tendo um espírito de apostasia, se relacionaram com os deuses dele, adorou os deuses dele. Então, só me permita falar isso, irmãos, com total temor diante do Senhor. Infelizmente, nesses últimos dias, o inimigo tem assolado muito o povo de Deus com a imoralidade. Então, coisas que vêm à nossa mente, coisas que nós olhamos que não devemos, coisas que fazemos. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos guarde, porque é uma maneira que o inimigo tem achado, uma maneira sutil de ferir o povo de Deus, que é a imoralidade. E que o Senhor nos guarde, irmão. Que nós realmente possamos estar revestidos com a armadura do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos resistir. Porque é o que Paulo fala através do Espírito, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas o Senhor dá um escape. O Senhor dá uma medida. O Senhor dá um livramento. O Senhor nos concede essa graça, esse poder divino, irmãos. O Senhor diz, através de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos guarde desses pecados tão terríveis, que infelizmente tem afligido e tem assolado o povo de Deus nesses últimos tempos. E o último aspecto é
colocar o Senhor à prova, que a gente viu. E se a gente for olhar rapidinho em Êxodo 17, (17:3). Tendo o povo sede de água, e murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, e a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Irmãos, aonde está que o povo de Israel colocou o Senhor à prova? Foi nessa pergunta: Por que nos fizeste subir do Egito? Isso aqui, em Êxodo 16, Israel tinha acabado de sair do Egito. E logo depois, Israel, em Números, vai fazer essa pergunta de novo. Só que, irmãos, passou um tempo de 38 anos, quando Israel de novo vai fazer a mesma pergunta: Por que nos fizeste subir do Egito? Temos somente esse pão tão vasto e vil. E como aquele povo colocou o Senhor à prova. Eles não entenderam qual foi o propósito do Senhor. Eles não entenderam aonde o Senhor queria chegar, que era levar eles a um descanso, que era levar eles a uma terra de Canaã. Então, eles não viram isso. Tanto que, como a gente falou anteriormente, toda essa primeira geração morreu. E só a segunda geração foi alcançar a terra de Canaã. Então, o último aspecto, rapidinho, para nós terminarmos, o versículo 10 de 1 Coríntios 10, diz assim: Nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa. Diz aos outros que os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia. Então, esses são os 5 aspectos. O último pecado de Israel. O número 5 representa o testemunho. O número 2 também representa. Mas o 5 também representa testemunho, uma mão cheia. Então, foi esses 5 pecados que Israel... O último foi murmuração. Mas por que Israel murmurou? A gente sabe de várias situações que Israel murmurou. Tanto em comida, tanto quando, se a gente for olhar rapidinho, em Números 16... Eu estou terminando. Aqui a gente tem um cenário que, quando Corá, Datã e Abirão vai se rebeliar, vamos dizer assim, com Moisés. E se a gente for no versículo 3, diz assim: E se ajuntaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque vós, pois, exaltais sobre a congregação do Senhor. E tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o rosto. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. A quem escolherá fará chegar a si. Então aqui a gente tem, quando cerca de 250 homens que vão com Corá, Natã e Abirão diante de Moisés. E interessante, irmãos, é que no versículo 4, Moisés, tendo ouvido isso, fez assim: Moisés caiu sobre o seu rosto. O que simboliza isso? Isso lembra muito para nós o seguinte: quando a gente lembra que quando Absalão tomou o trono de Davi, o que Davi fez? Foi para os montes. Davi não questionou. E o que aconteceu com Absalão? Ele logo, um pouco depois, ele morreu. E esse cenário aqui, que em 1 Coríntios 10 diz que eles foram mortos pelo exterminador, o cenário foi quando o Senhor abriu um abismo e todos eles morreram. Só que o Senhor livra os filhos de Coré, que simbolizam os filhos da cruz,
que escreveu na Bíblia vários salmos riquíssimos, né? Então, esse cenário aqui, irmãos, que diz que Moisés caiu sobre o rosto. Moisés não falou nada, apenas ficou em silêncio. Foi a mesma coisa que Davi fez, porque eles tinham ferido um governo que foi estabelecido por Deus. Então, Absalão tinha ferido um governo que foi estabelecido por Deus. Deus tinha concedido Davi como rei. Isso era ponto. E quando Absalão vai tomar o trono e diz que Davi subiu para os montes, Davi não questionou. Então, como se Davi dissesse: Senhor, está nas tuas mãos. Foi o Senhor que estabeleceu esse governo. Então, eles feriram um governo de Deus. Se rebeliaram com um governo que foi estabelecido para o próprio Deus. E esse é um aspecto de murmuração. E murmuração, se a gente for pegar no dicionário, é algo que nós questionamos, algo que nós fazemos que de alguma maneira não nos agradamos, não nos sujeitamos àquilo que o Senhor estabeleceu para nós, seja em que assunto for. Irmãos, e o maior antídoto, digo isso com temor, o maior antídoto para vencermos murmuração é em tudo dar graças ao Senhor. Em agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor nos concedeu e por tudo que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias. Porque se hoje nós estamos de pé, irmãos, é unicamente pela graça de Deus. Se hoje estamos em pé, se hoje nós estamos aqui, não é pelas nossas forças, não é pelos nossos braços, mas é simplesmente a graça do Senhor em nós. É simplesmente o Filho do Senhor em nós. E que o Senhor nos ajude, irmãos. E uma coisa, para terminarmos, eu queria ler Filipenses. Filipenses 2,14. A partir do 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis repreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, irmãos, um coração murmurador, a gente não consegue ver aquilo que o Senhor quer para nós. À medida que nós temos um coração murmurador, nós não alcançamos aquilo que o Senhor fala, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma nação pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, que é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra do mal, é o Senhor que está conosco. O Senhor disse que nós passaríamos por aflições, mas o Senhor mandou a gente ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então, que o Senhor nos ajude. Eu queria só ler um pequeno texto de um irmão, um dos irmãos puritanos. O autor é anônimo, e que certa feita da vida dele, ele faz uma oração diante do Senhor. E essa oração diz o seguinte: quando tu queres me guiar, eu que me controlo. Quando tu queres ser soberano, eu que me dirijo. Quando tu queres tomar conta de mim, eu que me basto. Quando eu deveria depender de tuas provisões, Senhor, eu me supro. Quando eu deveria submeter-me à tua providência, eu faço a minha vontade. Quando eu deveria ponderar, honrar, confiar em ti, eu me sirvo. Eu critico e corrijo as tuas leis para se adequarem a mim.
Em vez de ti, eu busco aprovações dos homens e sou por natureza um idólatra. Senhor, o que eu mais quero é levar o meu coração de volta para ti. Senhor, o que eu mais quero é levar o meu coração de volta para ti. Convença-me de que eu não posso ser o meu próprio Deus, ou fazer a mim mesmo feliz, o meu próprio Cristo para restaurar a minha sutil alegria, mas pouco duradoura, nem o meu próprio espírito para me ensinar e me guiar e me governar. Ó Senhor, quão miserável que sou, ajuda-me a enxergar que a graça de Deus realiza isso através de uma aflição providencial trazida pelo Teu Santo Espírito. Pois quando o meu crédito e o meu Deus me pois o meu crédito e o meu Deus, Tu me reduz. Quando as minhas riquezas são os meus lábios, Tu as torna em amargura. Remova os meus olhos errantes, os meus ouvidos curiosos, o meu apetite guloso, o meu coração lascivo e um coração idólatra. Mostra-me, Senhor, que nenhuma dessas coisas pode curar uma consciência ferida, ou suportar um corpo cambaleamente, ou sustentar um espírito que parte. Por isso, Senhor, a única coisa que eu te peço, leva-me à cruz e me deixa lá. Então, irmãos, que de fato essa seja a nossa oração. Que nosso desejo nesses últimos dias é que o Senhor traga esse nosso coração tão idólatra, um coração de tanta cobiça, para que Ele possa moldar, para que Ele possa transformar esse coração de carne. E isso só é por intermédio do Santo Espírito de Deus, que qual unicamente pode convencer o homem do pecado, da justiça ou do juízo, e levar alguém a um arrependimento. Amém. Querido Pai Celestial, Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra ministrada para nós essa manhã. Senhor, são palavras que são tão duras aos nossos corações, porque o Senhor nos faz lembrar quem por natureza nós somos, Senhor. Senhor, mas muito obrigado pelo Teu Filho. Muito obrigado pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado unicamente por amor a nós, Senhor, que nos limpa, nos purifica de todos os nossos pecados, que hoje se nós somos justificados, se nós somos aceitos, se hoje nós somos fortalecidos, é unicamente por Ti, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Filho em nós, Senhor. Por isso, Senhor, como um vaso na mão do olheiro, Senhor, nós necessitamos e desejamos ser moldados por Ti, Senhor. Senhor, aviva a Tua obra em nosso meio. Senhor, acende a chama da Tua palavra em nossos corações. Senhor, para que o Senhor nos dê um coração, Senhor, contrito. Senhor, um coração de obediência. Senhor, não um coração idólatra, não um coração que cobiça as coisas da carne. Senhor, mas nos ajuda a olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Nos ajude a estar atrelado à Tua obra e ao Teu serviço, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Se o Senhor permitir, à medida que o Senhor for guiando todas as coisas, tem esse segundo assunto que eu quero retratar com os irmãos, que é a respeito do deserto na vida do nosso Senhor Jesus. Amém.